Hoje vamos dar continuação, né, ao assunto de estatística e hoje vamos trabalhar dados agrupados em classes, né, baseado a partir do livro de vocês, da página 21. A primeira coisa que a gente vai observar quando a gente vê um dado em classe, né, o que é que eu quero falar quando eu estou dizendo isso? Então a gente viu que quando a gente está trabalhando estatísticas, pesquisas e tudo mais, a gente vê que nós vamos conseguir coletar dados, né? Nós vamos coletar os dados. É um dos pontos que a gente trabalha quando a gente está fazendo uma pesquisa, por exemplo. A gente vai obter dados. E esses dados, ele vai correr com uma frequência. Por exemplo, se eu estou observando, como eu falei no início das aulas, falei sobre idades de alunos do 8º ano, por exemplo. Então eu vou ter dados que se repetem, eu vou ter idades diferentes, umas maiores que as outras, né? E aí eu tenho dados. E esses dados eu posso reunir eles em classes. Com que frequência eles acontecem, né? E o primeiro ponto que a gente pode observar quando a gente vai analisar os dados é a sua amplitude. A gente viu também na aula anterior. O que quer dizer amplitude? A gente vai pegar o maior dado que eu obtive e o menor. E aí a diferença entre eles, eu vou ter a amplitude desse dado. No livro de vocês, aqui tem uma pesquisa com 100 alunos do 8º ano, que foram registrados no quadro, né? Então, nessa situação, aqui a gente está vendo a altura dos alunos que são frequentes do 8º ano. Então, com que frequência ocorre essa altura? Se eu pegar a maior altura, eu vou ter o valor de 1,79 m, ou seja, 179 centímetros. E a menor, 150. Então, para eu obter a amplitude desses dados, vai ser a diferença entre o maior e o menor. E o meu resultado vai ser 29, certo? Então, a amplitude entre o maior e menor dado vai ser de 29. Outra coisa que você precisa observar quando for agrupar esses dados. O que é que eu vou observar? As classes, ou seja, qual a frequência que vai acontecer. No caso do livro de vocês, o menor valor que eu tenho é 150, certo? Bom, após 150, eu vou ter 156, é a medida seguinte. E aí, se vocês observarem neste quadro do livro de vocês, da página 21, isso vai acontecer de 6 em 6, esses valores. Se eles acontecem de 6 em 6, eu estou dizendo que é o número de classes, tá? Isso vai ser as classes desses valores. Então, como é que eu vou calcular essas classes? Eu vou pegar o valor da amplitude e dividir por classes. No livro de vocês, ele arredonda esse valor, tá? Só para ter uma divisão mais precisa. O livro de vocês usa o valor de 30. Então, ele divide 30 por 6, que é a diferença entre as classes. E aí, a razão entre essa diferença, 30 dividido por 6, quanto é? 5. Então, a amplitude de cada classe vai ser 5, certo? Vai ser o valor da diferença da amplitude por o número de classe. Então, a gente chama isso de amplitude de classe, ok? Na página seguinte do livro de vocês, a gente vai observar que cada classe terá amplitude 5, né? No livro de vocês está falando sobre isso. Então, o número de alunos e a frequência vai ser o seguinte: de 150 até 155. Isso a gente vai vendo que é a amplitude, né, de classes entre esses alunos, é o número da frequência que vai acontecer e cada um vai pertencer a uma classe. Então, da primeira classe vai valer 150 ou 1,50 m, como vocês queiram falar, certo? Então, algumas vezes o livro traz essa observação, que algumas vezes pode ser necessário incluir ambas as extremidades do intervalo, né? E aí ele foi elaborando uma tabela com as diferenças dessa classe. E disso aí, esses dados dessa tabela, ele vai formar o que a gente chama de histograma. Também está lá no livro de vocês. É uma formação de um histograma.
O histograma ele vai ser um gráfico formado por retângulos justapostos unidos. A largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe da altura. Aí aqui vocês têm os retângulos, na página 23 do livro de vocês, os retângulos falando sobre a amplitude dessas alturas que vocês observaram e vocês conseguiram fazer esse gráfico, né? Se vocês observarem bem, temos essa imagem. Na sequência seguinte, já temos exercícios para ser feito a partir desse assunto aqui. Vocês irão observar os dados que são fornecidos, tirar a sua amplitude, da amplitude tirar a amplitude dessas classes. Observar quais são as classes, né, ou quais são as frequências, que eu prefiro utilizar esse termo, qual é a frequência que ocorre. No caso desse exemplo anterior, ele vai acontecer a cada 5. E no caso da atividade seguinte, vocês irão observar com que frequência acontecem esses dados. E daí, com as informações desses dados, a gente consegue formar um histograma. Né? Como eu falei agora, vai ser blocos, né? A gente vai ter blocos retangular e nesses blocos a gente vai formando os dados, certo? Agora nós vamos resolver questões referentes a esse assunto que nós trabalhamos, certo? No questão seguinte, fala assim: construa um histograma na página 23 do livro de vocês. Construa um histograma correspondente a essa tabela. Os eixos já estão prontos. Note que, nesse caso, a primeira classe começa do zero. Se vocês observarem na tabela, vai começar a partir do zero. Assim, o primeiro retângulo tem um lado sobre o eixo vertical. Então, a gente vai ter... Primeira coisa que a gente vai fazer é construir esse gráfico. Você tá lá, suas retas, né? E aí... eu vou ter os valores atribuídos. Os valores que foram atribuídos. E agora eu vou observar, no caso aqui, tempo de estudos por hora, foi a pesquisa. E os números de alunos. Quanto é que um aluno ele gasta de tempo por hora? No quadro tem que de 0 a 8 foram 6 alunos. De 8 a 16 foram 12. Então foram com essa frequência. Então, de 0 a 6, né? Que é esse valor que eu tenho aqui, foram 8. Então, eu vou formar este bloco aqui, ó. Na outra faixa, a gente tem que foram de 8 a 16. Então, de 8 a 16, eu tenho que foram 12 alunos. Se eu olhar aqui, deixa eu mais ou menos aqui. Então, eu formei mais um bloco. De 16 a 24, de 16 a 24 foram 20 alunos. De 24 a 32, 8 alunos. Então, mais ou menos isso aqui. E de 32 a 40, foram 4 alunos. Então, a gente já montou um histograma, certo? Aí, na questão seguinte, a questão diz: os eixos já estão prontos. Note que, nesse caso, a primeira classe começa em 0. Assim, o primeiro retângulo tem um lado sobre o eixo vertical. Agora eu respondo as seguintes perguntas. Quantos alunos estudam menos de 16 horas por semana? Então, menos de 16 horas, a gente vai ter 6 alunos, né? E vamos ter aqui, ó, entre 0 e 8, nós temos 6 alunos. Entre 8 e 16, nós vamos ter 12. Ou seja,
Entre 0 até 16 alunos, nós vamos ter 12. Então, eu vou somar 6 alunos na letra A. 6 alunos mais 12. Que entre 0 e 8 eu tenho 6 alunos, entre 8 e 16 eu vou ter 12 alunos. E aí, realizar essa soma. Eu vou ter 6 mais 2, 8, né? Então, eu tenho 18 alunos. Só bem tem 18. 18 alunos. Isso aqui é a letra A. Quantos alunos estudam pelo menos 16 horas por semana? Pelo menos isso. Vai ter que estar entre essas 16 horas. Vamos lá. Eu tenho, entre as 16 horas, eu tenho de 8 a 16, que eu já tenho 12 alunos, né? Mas, entre 16 e 24, entre 16 e 24, eu vou ter 20 alunos. Aí eu tinha esquecido aqui também, deixa eu só colocar aqui, a gente tem que fazer entre 0 e 8, eu vou ter 6, né? Eu tenho uns 20 alunos, que vai acontecer entre 16 e 24, o total vai ser 20 alunos, mais o valor de 16 horas entre 24 e 32, que eu vou ter mais 8 alunos, mais entre 32 e 40, que estudam pelo menos 16 horas, eu vou ter 4. Então, eu vou somar todos esses dados de quem vai estudar pelo menos 16 horas e vou somar todos eles. Eu vou obter 32. Na letra C, ele diz assim: considere um aluno desse curso que estuda 28 horas por semana. Quantas horas, em média, esse aluno estuda por dia? Se eu vou ver o aluno, ele estuda 28 horas por semana, eu vou fazer uma divisão por quantas horas, em média, esse aluno estuda por dia. Então, eu vou fazer uma divisão por 7, tá? Que é a quantidade de dias, e aí eu obtenho 4 horas. É em torno disso que o aluno ele vai estudar, em torno de 4 horas, quando ele vai estudar 28 horas por semana. Então, por dia ele estuda em média 4 horas, certo? Então, bem fácil de se resolver. O que vocês irão observar é que vai acontecer nesse intervalo de tempo quantos alunos vão estar entre esses intervalos. Foi isso que a gente observou aqui e foi somando os seus dados, certo? É isso que vocês precisam analisar. Entre 0 e 8, por exemplo, entre esse intervalo, quantos alunos vão estar ali? E aí fazer essa soma, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar para vocês fazerem no próprio livro de vocês. Temos da página 24 até a página 26. Eu vou colocar aqui. Isso é o livro, tá? Ou vocês queiram chamar apostila. Livro da página 24, só conferindo aqui. 24 a página 26. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até mais.